Todos os processos industriais podem ser divididos em processos menores e processos esses que são comuns a diversos processos industriais. Então, quando você separa as operações numa indústria nos processos menores, eles são as células de produção, né? Quando você pensa num organismo, a unidade de vida do organismo é a célula. É a menor porção onde tem vida. Quando eu penso num elemento químico, a menor porção dele, que mantém as características dele, é o átomo dele. Quando eu vou falar de um processo industrial, a menor porção de um processo industrial, que pode ser chamado de processo ainda, é a operação unitária. Veja esse processo aqui na indústria, que produz álcool a partir da cana. A cana chega, recebe a pesagem. Primeira operação que ocorre. É retirada uma amostra, nessa amostra será feita análise, né? Aí você tem o armazenamento, são todos os setores diferentes, né? Aí você tem a lavagem. Então, isso daqui, não vou mais falar sobre cana, porque o assunto aqui não é cana. É só para falar para vocês que isso é um fluxograma. Todas as vezes que a gente for fazer exercícios, você deverá tentar montar um fluxograma. Mas os nossos fluxogramas, em relação aos processos industriais, serão curtos. Processos são divididos em batelada, contínuos e semicontínuos. Batelada, você põe toda a matéria-prima, manda o processo, demora o que demorar, depois sai tudo de uma vez. A produção de bolo em casa é o melhor exemplo. Você produz bolo em processos em batelada. Processos contínuos, há uma entrada de matéria-prima o tempo todo e a saída de produto o tempo todo. Na indústria é comum que processos contínuos ocorram em 3 turnos. Processo semicontínuo, ou a entrada é o tempo todo e a saída é contígua, né? Você tem uma entrada contínua e uma saída não contínua, ou uma saída contínua e uma entrada de uma vez só, uma entrada que não é contínua. Falamos então que existe essa classificação em relação à entrada e saída dos materiais num processo. E em relação ao tempo, é um termo que a gente está usando o tempo todo aqui, ó. Processos em estado estacionário ou regime permanente e processos em estado não permanente, conhecidos também como o estado transiente. Veremos esses termos o tempo todo nos exercícios e é importante lembrarmos. A gente falou de alguns exemplos que não há necessidade de repetir agora aqui, mas o principal exemplo, né, de um balanço, né, que é o que faremos nos exercícios, em relação à massa do processo industrial, se você pensar em termos de dinheiro, essa historinha aqui representa bem, né? Você ganha lá R$1.000 de salário, perde 200, ganha mais 700 por aí, fazendo alguma coisa à noite, ganha 400 na loteria, e aí você vai escrever esse balanço como? O que ganha é positivo, o que perde vai como subtração, e no final você tem o valor de saída. O balanço total de massa é quando você fala da massa total que entra e sai, sem se preocupar do que é cada coisa, né? O que é cada coisa que está naquela massa. Né? Então, você tem processos onde você tem geração de algo dentro do processo ou consumo de algo dentro do processo, dentro do sistema. Essa coisa de gerar e consumir ocorre quando existe reação química. Tá? E você pode ter a situação de acumular dentro do sistema.
Mas nós temos que pensar, quando se falar num processo que não há acúmulo dentro da unidade de processo, nós não temos que questionar aqui de que maneira que os caras vão conseguir isso, tá? Agora, na prática, sim, né? Na prática, não acumular durante o processo é algo desafiador. Esse daqui é um exemplo de entrada de metano e saída de metano, né? Suponhamos aí um processo contínuo. Sempre que se falar de um processo em batelada, você deve esperar pela massa final ser igual à massa inicial, sem haver perdas no meio do processo. Se tem reação química, então você tem no meio do processo que considerar em relação a cada substância que entrou, quem vai reagir? Aquelas substâncias que estiverem presentes na massa inicial e que entrarão em reação, sofrerão perda. E você tem que conhecer a reação que vai ocorrer, porque essa reação vai gerar produtos, vai gerar substâncias que não estavam na massa inicial. Quando não há reação química, fica mais fácil a análise da questão, pois não há o desaparecimento de nenhuma substância que estava no início e nem o aparecimento de nenhuma substância no final. Esse é o detalhe que tem que ser muito bem verificado para que você consiga fazer o exercício corretamente. Verifique se há reação química ou se não há. Duas misturas metanol-água de composições diferentes estão contidas em recipientes separados. A primeira tem 40% de metanol e a segunda 70% de metanol em massa. Se 200 gramas da primeira são combinados com 150 gramas da segunda, qual a massa e a composição do produto? Considere que não há interação entre metanol e água. Tá? Você tem duas misturas metanol-água, só que elas têm composições diferentes. Então, você tem a mistura A e B, são diferentes. Estão contidas em recipientes separados. A primeira mistura, ela tem menos metanol que a segunda. Você tem uma massa diferente também de cada mistura, tá? Só que a primeira e a segunda vão ser combinadas, ou melhor dizendo, né, que serão misturadas num misturador industrial. E aí haverá um produto. Então, olha como isso será representado. Ó. Cada mistura você vai indicar como uma entrada. São flechas diferentes. Você vai escrever misturador, o nome que a gente vai dar para o processo industrial, porque simplesmente aqui será uma mistura, nada mais que uma mistura. E no final eu tenho uma única saída, porque eles vão se misturar e vai sair o produto. O produto dessa mistura não tem reação química, não tem novidade, é só um misturador, não é um reator. E o que é o primeiro passo? Repito, o primeiro passo é representar o fluxograma do processo. Desenhar o processo, fazer o fluxograma e classificar o processo. São as duas partes fundamentais, tá, gente? Isso, foca nisso. Como é que eu sei que é batelado? Porque foi falado que eu vou misturar de uma vez só duas misturas e depois vai sair um produto. Eu vou jogar no misturador, misturou bem, pronto, tiro o produto. Isso é típico da batelada. As correntes de entrada e saída denotam estados iniciais do sistema embatelado. Tá? O que é estado inicial? Aquilo que entra. Como não há reação química, que entra é igual ao que sai. Inclusive em termos das substâncias envolvidas, tá, gente? A massa que vai sair, necessariamente, tem que ser 350 gramas, porque vai entrar 200 gramas de uma mistura e 150 da outra.
não vai ter reação, não vai ter perda. Nenhum átomo pode sair voando daqui. Então tem que ter 13. E não há reações nucleares, né? Lembrando, não há eventos nucleares aqui que alteram a massa dos átomos. Mas veja, nem reação química existe. Porque se tivesse reação química, a massa final teria que ser 350 do mesmo jeito. Porque os átomos ali presentes são os mesmos. Tá? Tem que lembrar disso. Então, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Q igual a PS. E isso é 350. E é uma primeira visão geral. A gente chama isso de balanço global. Balanço global é quando você fala só da questão da quantidade que entra e a quantidade que sai. Agora, o balanço específico, vamos dizer assim, o balanço parcial, essa é uma linguagem mais industrial, o balanço parcial. Ele é o balanço para cada elemento do conjunto que entra. E como nós não estamos na matemática e sim na química, vamos trocar o termo elemento para substância. Para nós, o que são os elementos de uma mistura? São as substâncias que estão ali misturadas. Então, nós falamos do balanço para o metanol, né? Vamos pensar apenas no metanol. Ó, o metanol, ele na entrada, né? Porque veja, os balanços, o sinal de igual separa entrada e saída. Então, põe o sinal de igual e vamos pensar na entrada. Na entrada, o nosso camarada metanol, que é o CH3OH, a primeira mistura contém 40% de metanol e a segunda 70% de metanol. Isso está indicado aqui assim, gente, olha só. Primeira mistura, a primeira mistura não tem 40% de metanol? Vamos olhar a primeira mistura. 0,4 gramas de metanol e o resto é água. Por que eu sei que é água? Porque são misturas metanol-água. Agora, um detalhe importante. Gente, nessas representações, o pessoal insiste em não escrever porcentagem. Sabe? Tipo assim, ó. Eu poderia escrever 200 gramas, 40% metanol, 60% água. Com certeza, você, quando for fazer o fluxograma, você vai querer escrever desse jeito. Então, assim, não pode. Não pode. Frescuras à parte, e toda frescura tem algum motivo. Aparentemente, assim, a gente... Eu também olho aqui e falo, escreve porcentagem aí que dá na mesma. Mas tem algum motivo, sempre tem algum motivo, os cientistas sempre chegam a alguma conclusão dessa aqui por algum motivo, geralmente, que vai aparecer lá na frente. Deixa eu dizer um negócio para você. O seu fluxograma só vai ficar correto para você chamar de um balanço de processo se você fizer na linguagem oficial. Você não pode escrever 40% de metanol. Você recebe essa informação e tem que transformar na linguagem industrial. Na linguagem engenharística. Isso é coisa de engenheiro. É 0,4 gramas de metanol por grama. Por grama de quê? Não precisa nem escrever, por grama da mistura. E 0,6 gramas de água por grama da mistura. Você tem que escrever desse jeito. Então, você vai pegar uma mistura, ela tem uma porcentagem. Aí você tem que pensar em 1 grama dela. Pensa nessa porcentagem dentro de 1 grama dela. E escreve nesse formato que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Como é que eu escrevo que eu tenho 40% de metanol na minha mistura? Nessa linguagem dos engenheiros, eu escrevo 0,4 gramas de metanol por grama. E água, 0,6 gramas de água por grama. Eu devo escrever a composição de cada grama, não importa quantos gramas eu tenho. Em cima eu escrevo o número de gramas. Vamos olhar a outra mistura, como é que foi escrito. 70% de metanol em massa. Veja que a gente só tem essa certeza porque está deixando claro que é uma porcentagem em massa. Você imagina se o cara, para complicar, fala para nós que é uma porcentagem em volume. Você sabe que no fluxograma você tem que indicar as coisas por grama.
Então, se o cara no enunciado te fala que é porcentagem em volume, você tem que descobrir a porcentagem em grama. Você vai ter que descobrir a densidade das substâncias para fazer essa conversão. Mas, na verdade, vai ser quase impossível aparecer uma situação dessa para você. Normalmente, pelo menos, o cara vai te dar a porcentagem em massa. Então, a segunda mistura é 70% de metanol. Cada grama da mistura tem que corresponder a essa porcentagem. Vai ficar 0,7 gramas de metanol e 0,3 gramas de água. Vai tudo para um misturador. E aí vira tudo farinha no mesmo saco. E sai, só sabemos que sai 350 gramas. Agora, qual é a composição da mistura final? Pelo uso das equações. E olha, é uma equação de primeiro grau, calma. Observamos que as correntes de entrada e saída mostradas no diagrama denotam os estados iniciais do sistema embatelado, como já falamos. Como não há reação química, temos simplesmente que o que entra é igual ao que sai. Então, essa parte aqui de baixo, né? Como escrever a equação que é o balanço para cada componente. Como escrever a equação que nos levará, aí que está, nos levará a alguma coisa. Isso que é interessante. Na hora de escrever a equação, pegue, vai em cada etapa. Quando você estiver lidando com misturas, pegue a massa da mistura, a massa total da mistura, e multiplique pela fração, vamos chamar de fração aqui, ó, a fração do metanol, que em cima é 0,4 e embaixo é 0,7. Então, pegue a massa total da sua mistura e multiplique pela fração do componente que você está fazendo o balanço para ele. Vai ficar 200 vezes 0,4 gramas de metanol por grama de mistura, mais 150 vezes 0,7 gramas de metanol por grama de mistura. Isso será igual ao que você olhar lá na mistura final em relação apenas ao metanol. A mistura final, ela tem uma quantidade total lá de saída, que já sabemos que é 350. Então, no primeiro momento eu escrevi como QS, mas logo depois QS já está sendo substituído pelo número 350. Pausa aqui, dê uma olhada. Você deve escrever esse QS mesmo que você já saiba o valor dele, tá? Porque faz parte da representação. Você vai multiplicar, então, a quantidade total da mistura pela fração correspondente ao elemento da mistura que está sendo descrito, que nesse caso é o metanol. Eu estou falando agora da mistura final. Você vai falar, mas a mistura final só tem metanol. Não, não é isso não. X de metanol. Mas tem água aí. Sabe como é que eu sei que tem água? Isso aí você tem que perceber. O exercício em nenhum momento falou que tinha um misturador e depois um evaporador. Porque se ele fala para você que tem um evaporador no meio do caminho, cara, aí você tem que ficar esperto. Se ele falar que tem um evaporador no meio do caminho que leva toda a água embora, aí você saberia que haveria uma saída só para água. Você ia ter que escrever uma saída para água, um evaporador, e uma saída só para metanol. Isso às vezes acontece. E aí você tem que representar a outra saída. Como aqui não há um evaporador, eu sei que a água está presente. Eu sei que a água está presente. O cara não escreveu em momento algum. Quem fez, lembre-se, quem fez o fluxograma aqui foi você. Você está fazendo o exercício. Então, você poderia muito bem escrever aqui X grama de metanol por grama e Y grama de água por grama. Poderia escrever assim também, tá? Agora, veja bem. Eu já sei que a quantidade total no final é 350. Eu vou multiplicar isso por X. X eu não sei quanto é. Mas olha só que interessante agora, gente.
Como eu montei uma equação voltada apenas para o metanol, a equação já está pronta. Olha que interessante, saiu uma coisa pronta. Saiu uma equação já pronta para eu resolver. Então, depois de falar tanta coisa que você pensou, quanto chove não molha, tanta coisa que você pensou, para que tanta conversa para chegar a lugar nenhum? De repente, a gente monta uma equação que tem uma incógnita e a equação já está pronta para resolver. Como é que eu sei? Professor, você não colocou água aí, mas não era para colocar, porque desde o começo estou falando só do metanol. Então, olha que interessante, cara. Só sobrou o X. O X é a porcentagem de metanol lá no produto final. O X é a fração de metanol lá no produto final. E aí, sabendo quanto tem de metanol, o que tem de água vai ser fácil. Porque eu sempre represento a mistura pensando em 1 grama dela, né? Para cada 1 grama dela eu tenho X do metanol. E quanto que eu tenho de água, professor? Quanto que eu tenho de água? Meu Deus, me perdi, não precisa. Se o total dá 1, rapaz, calcula o X. O X vai dar 0,529 gramas de metanol por grama de mistura. A água vai dar 1 menos isso. É óbvio. Saiu com 3 algarismos a resposta. Isso tem motivo. Vem comigo. O Cabra me fala 70% metanol, 200 gramas da primeira mistura, 150 gramas da segunda mistura, 40% de metanol. Os valores dados no enunciado, eles trazem para você 3 algarismos nas massas e 2 algarismos nas porcentagens. Então, assim, o resultado final, quando você faz contas que envolvem qualquer que seja, em algum momento envolveu uma única multiplicação, uma única divisão, o número de... a maneira como você vai dar a resposta, ela tem que seguir o que eu vou te falar aqui, ó. Ela tem que seguir um total de algarismos significativos. Que bagaça é essa aí, professor? Quando você escreve um número, ele é um número, você já sabe desde pequeno. Ele tem algarismo, você já sabe desde pequeno. Se eu te perguntar quantos algarismos tem o 0, 5, 2, 9, você vai falar 4. Você está certo. Mas agora pega essa aí. Algarismos significativos. É outra história na sua vida e que na ciência é fundamental. Algarismos significativos é uma contagem que você faz dos algarismos, onde o primeiro cara tem que ser alguém diferente de 0. Então, 0,529. O 0 aqui você não conta, você começa a contar no 5. Então, são 3 algarismos na resposta. Falando em termos de algarismos significativos. Quando você olhou no seu enunciado, 40 é dado com 2 algarismos significativos. O 200, 3 algarismos. O 150 com 3 algarismos. Você fala, professor, larga esse papo de louco, porque só tem... Você está falando o número que tem aí. Eu sei, filho, mas quando começa com 0, você tem que tomar cuidado. E aí, 0 à esquerda não conta. Do enunciado, eu tiro que o menor número de algarismos que jogaram para mim foi 2. Ó. No 40% e no 70%. Me deram 2 algarismos significativos. Não importa daí o cara me dá a massa com 3 algarismos. Ele limita a resposta a 2 algarismos.